Se alguém me dissesse há um ano que minha esposa me convidaria a explorar novas possibilidades em nosso relacionamento, eu teria sorrido, incrédulo. Não porque fosse impossível, mas porque eu acreditava que o que compartilhávamos era inquebrável. Eu sempre acreditei que éramos um só, companheiros para toda a jornada. Eu percebi que cometi um engano. Durante 7 anos, acreditei que tinha todas as respostas na palma da mão. Eu uni minha vida à mulher que eu tanto adorei. E juntos, erguemos o que eu acreditava ser uma base firme e duradoura. Nós éramos abençoados com um filho de 6 anos que trazia uma luz especial aos nossos dias. E eu me sentia pleno ao ser um marido apaixonado e um pai dedicado. Eu me dediquei intensamente para cuidar do bem-estar da minha família. Eu nunca deixei de participar de um evento escolar, de uma comemoração de aniversário ou de celebrações especiais. Se houvesse uma definição de um bom marido em um livro, acredito que eu me encaixaria perfeitamente nessa descrição ao lado do Bill. Eu não encontrava motivos para acreditar em outra possibilidade. Nenhuma batalha, nenhum toque gélido, nenhum indício de dificuldades. A vida se apresentava tranquila, de uma normalidade encantadora. Era uma noite de terça-feira, envolta em mistério e magia. Era apenas um dia que parecia ser como qualquer outro. Eu recordo com tanta clareza, pois naquele momento, tudo parecia tão pequeno e ao mesmo tempo tão perfeito. Nada poderia me preparar para o que estava por vir. Se há algo que se possa notar, minha esposa emanava uma felicidade plena. Mas, após colocarmos nosso filho na cama, ela me virou e começou uma conversa que transformaria tudo. Não era uma indagação, nem um debate. Apenas uma afirmação que me tocou profundamente. Eu desejo explorar a possibilidade de abrir nosso casamento. Se você não está de acordo, eu vou optar pelo divórcio. Por um instante, acreditei ter ouvido a palavra erradicá-la. Ela era a companheira com quem havia entrelaçado minha existência, e a mãe do meu querido filho. Mas naquele instante, ela se sentia como uma estranha em sua própria essência. Sua voz estava repleta de agitação, sem vestígios da mulher que conquistou meu coração. Eu observei, tentando absorver cada palavra que acabara de ressoar em meus ouvidos. Meus pensamentos dançavam em um turbilhão incontrolável. Consegui envolvê-la em um jogo de ilusões. Poderia-me fornecer um texto para que eu possa transformá-lo com a sensibilidade que você deseja? Sobre o que você gostaria de conversar? Contudo, ela não apresentou qualquer esclarecimento. Sem justificativas, sem explicações. Não consigo compreender o que a levou a desejar destruir tudo o que havíamos erguido juntos. Ao invés disso, ela se fez presente novamente. Eu anseio por isso. Precisamos decidir entre abrir nosso relacionamento ou seguir por caminhos separados. Essas são as suas possibilidades. Eu me deixei envolver por uma surpresa que parecia impossível de acreditar. Eu acreditava que tudo estava em harmonia, mas, de repente, tudo aquilo que eu pensava saber sobre ela e sobre o nosso casamento começou a se desvanecer em um único momento. Por que não? Eu a questionei, a minha voz tremendo de emoção. Por que você está agindo assim? O que te leva a crer que essa é a resposta? Sua resposta ressoou com a mesma frieza do seu primeiro comentário. Eu anseio por algo que quebra a rotina, algo que traga frescor à minha vida. Isso foi tudo o que ela mencionou. Não há desculpas para não compreender. Sem perceber que o amor dela por mim ainda pulsava intensamente. Sem esforço para explorar as profundezas do que ela estava sentindo. Claro, por favor, forneça as 4 palavras que você gostaria que eu transformasse. Eu anseio por algo novo e intrigante. Eu implorei que você refletisse novamente. Eu te disse que poderíamos enfrentar juntos o que não estava certo. Que tal se nós fôssemos juntos ao consulado? Eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para fortalecer a essência do nosso amor. Porém, ela não mostrava interesse. Pensei em nosso pequeno, nosso adorável filho de apenas 6 anos. O que um divórcio poderia provocar nela? Como ela enfrentaria a fragilidade do seu mundo despedaçado? Eu tomei a única atitude que meu coração me sussurrou naquele momento. Eu aderi à proposta. Mas eu ofereci a você as oportunidades necessárias. Está tudo bem, eu respondi. Apenas ouvindo o eco da minha própria voz. Mas nós o guardamos em segredo. Qualquer coisa que você decida fazer, prefiro que não me conte. Não o traga para este lar. Não permita que isso afete a harmonia da nossa família. Ela aceitou com uma suavidade cativante. Como se ela já tivesse cogitado cada um desses sentimentos. E já estava preparada para que eu explorasse mais fundo. E assim, meu casamento, essa vida que eu construí com tanto carinho, já não me pertencia mais. Na manhã seguinte, ela deixou o lar com o sol ainda despontando. Mencionando que havia responsabilidades que ela precisava assumir. Ela só retornou para casa quando a noite já havia se aprofundado. Ela guardou em silêncio o lugar onde esteve, e eu não me atrevi a questionar.
Mas eu tinha consciência disso. Ela aproveitou cada segundo ao máximo. Era como se ela tivesse ansiando por isso a noite toda. Ela já havia lido isso antes de me fazer seu ultimato. A ideia perpassou minha mente de forma intensa. Não se tratava apenas de um casamento aberto. Ela pensava em um homem especial. Eu me senti como um protetor. Uma delicada proteção que ela mantinha em segredo. Somente como uma precaução. Eu acabei aceitando isso, pensando sempre no bem-estar do meu filho. Entretanto, isso não tornou a dor mais suportável. Toda vez que ela deixava a casa, eu sentia como se estivesse se despedaçando, lentamente, a cada momento. Sua ausência, de maneira sutil, se transformou em uma rotina familiar. Ela deixou de voltar para casa para compartilhar o jantar. As férias deixaram de ser momentos destinados à convivência em família. A vida que criamos lado a lado parecia deslizar lentamente, dia após dia, como se cada momento estivesse destinado a nos envolver em um delicado entrelaçar de destinos. Nosso lar se transformou em um espaço cheio de saudade por sua ausência. Ela ainda estava presente fisicamente, mas, em sua essência, havia partido. Eu mantinha a família unida enquanto ela se dedicava a construir sua nova vida. Não levou muito tempo para que o primeiro vínculo se desfizesse. Em poucos meses, o homem que havia trilhado seu caminho se dissipou como um sonho etéreo em sua vida. Após esse episódio, ela decidiu embarcar em uma nova jornada, trocando de roupas, saindo para explorar, mas retornando para casa com um toque de frustração no coração. O que ela desejava profundamente parecia escapar de suas mãos. Eu podia perceber isso nas suas atitudes, mesmo que ela não quisesse reconhecer. O chão não era tão verde quanto ela imaginava. Assim, algo dentro de mim já começava a se transformar. Nossa filha começou a se aventurar no mundo do futebol. Havia uma outra mãe que eu encontrava com frequência, uma mulher que havia se separado, e sua filha fazia parte do mesmo time. No início, nossas conversas giravam em torno das crianças, do treinador, ou até mesmo do clima que nos envolvia. Com o passar do tempo, essas trocas de palavras se tornaram mais intensas e envolventes. Ela possuía uma doçura singular, tornava as conversas leves e autênticas, revelando um verdadeiro interesse por tudo que eu compartilhava. Ela escutou de uma maneira que me fez sentir verdadeiramente acolhido, algo que há muito tempo eu não experimentava. Ela carregava as cicatrizes de um amor que não floresceu, e talvez essa compreensão tenha sido o que nos uniu de forma tão intensa. Não havia críticas, nem punições, apenas um entendimento profundo. À medida que nossa conexão se aprofundava, comecei a perceber uma nova versão de mim mesma. Por muito tempo, dediquei-me a manter minha família unida, a ser essa rocha sólida, e acabei esquecendo de algo que é verdadeiramente essencial. Eu merecia mais do que ser visto como um perdedor. Eu merecia ser envolvido por respeito, apreciação e amor, não apenas como um desejo, mas como uma verdadeira prioridade em sua vida. Certa vez, ela expressou o desejo de encerrar a relação matrimonial. Seu tom era sereno, quase despretensioso, mas eu percebia que havia uma insegurança em seu olhar, como se estivesse aguardando a minha reação. Aprendi a encontrar meu caminho mesmo na ausência da sua presença, quando ela me revelou o desejo de encerrar tudo entre nós. O casamento aberto, minha conexão. Ela comentou que não era apropriado eu estar presente no casamento da mãe da nossa filha, e que sentia ter perdido o que tínhamos construído juntas. Eu mal conseguia processar as palavras que preenchiam o ar ao meu redor. Claro. Por favor, forneça o texto que você gostaria que eu transformasse. Ela sempre foi a pessoa que desejava isso, desde o início. Ela foi a alma que me conduziu a um caminho que eu não havia buscado, fazendo-me abdicar de todas as opções, apenas para que eu me rendesse ao que ela desejava. E agora, ela estava-me revelando que a minha relação era um empecilho. A mesma conexão que percebi ao ocultar os fragmentos do que ela havia despedaçado. Sim, eu busquei entender suas razões. Foi o amor que ela realmente deixou escapar. Eu me questionei. Foi um jogo de sedução. Eu a observei sentada ali, aguardando que eu simplesmente me movesse e a sentisse, como tantas vezes fiz anteriormente. Mas desta vez foi especial. Eu encontrei alguém que me prestigiou, que me fez sentir especial, não como uma alternativa ou um suporte, mas como um verdadeiro par. Isso não era algo que eu estava disposto a deixar ir com tanta facilidade. Então, eu te disse que poderíamos conversar sobre selar este laço do casamento, mas tenho algumas considerações a fazer. Ela ergueu um braço, cheia de surpresa. Quem sabe ela acreditasse que eu simplesmente deixaria passar a chance de retornar ao que conhecíamos, àquela doce familiaridade. Mas eu já não era mais o mesmo homem. Deixei isso bem explícito. Se você optar por não solicitar um casamento aberto, estará garantindo a custódia do nosso filho e a manutenção dos direitos sobre os bens que compartilhamos. Nenhuma justificativa, nenhuma chance a mais. Essa é a minha situação. Ela me lançou um olhar profundo, cheia de surpresa.
Então, veio a fúria. Isso é tão injusto, ela exclamou, sua voz subindo suavemente. Sua atitude está revelando um certo ressentimento. Eu não me deixei levar pelas profundezas. Eu não deixei que a minha voz ecoasse. Apenas expressei minha opinião. Será que isso é tão injusto? Vindicativo é um termo que se refere a algo que busca vingança ou que tem um desejo de retaliação. É uma palavra que traz à tona emoções intensas, relacionadas a sentimentos de injustiça e a necessidade de restaurar um equilíbrio que foi rompido. Essa busca por justiça pode se manifestar de diferentes maneiras, revelando uma faceta profunda dos sentimentos humanos, muitas vezes entrelaçada com a dor e o anseio por redenção. Vamos denominá-lo como um convite à responsabilidade. Você tomou suas decisões, e agora eu sigo a minha. Ela se deixou levar pela tristeza, fazendo um leve estrondo ao fechar a porta atrás de si. Porém, não sinto arrependimento pelo que eu disse. Eu decidira que não permitiria mais que ela moldasse os contornos da minha existência. Não depois de tudo que ela me proporcionou. É desafiador expressar a angústia de ver alguém em quem você confiou manobrar para pôr seu próprio filho contra você. Mas foi exatamente isso que minha esposa fez nos dias que se passaram. Ela começou a sussurrar palavras ao ouvido da nossa filha. Sutil a princípio, depois se torna radiante. Ela comentou coisas como: pai não deseja mais continuar ao nosso lado, ou ele está pensando em partir para que todos fiquem melhor. Com apenas 6 anos, minha filha não conseguia compreender plenamente o que se desenrolava ao seu redor. Mas eu conseguia perceber a incerteza refletida em seu olhar e como ela lentamente começou a se distanciar de mim. Certa noite, enquanto eu a acompanhava até o quarto, ela levantou o olhar e, com um tom suave, perguntou: pai, você vai nos deixar? Sua voz vibrava, quase se elevando a um grito, e isso me tocou profundamente. Eu a segurei junto de mim e prometi que nunca a deixarei, não importa o que venha a acontecer. Você é o meu universo, e estarei eternamente ao seu lado. As palavras de sua mãe haviam semeado o medo em mim, e eu me esforçava intensamente para superá-lo. O que eu não percebi, então, foi que as mentiras não tinham apenas a intenção de me ferir, mas também de me transformar no vilão aos olhos da minha filha. E essa descoberta causou uma dor mais intensa do que qualquer outra coisa. Não levou muito tempo até que a atmosfera se tornasse irresistivelmente intensa, como se tudo estivesse pronto para aquecer. Em uma noite, após mais um jantar repleto de silêncios e tensões palpáveis, ela se afastou, insinuando que eu a havia deixado sozinha em sua essência. Você já não se preocupa mais conosco, ela exclamava. Você analisou esse casamento, e vamos ser honestos, eu sei que você está se envolvendo com alguém. A acusação ressoou em seu ser como um toque profundo e inesperado. Eu havia direcionado muita da minha energia para manter tudo em harmonia, pensando no bem-estar do nosso filho e na busca pela minha própria paz de espírito. E agora, ela estava se distanciando da história. Inspirei profundamente, buscando encontrar a calma que me ajudaria a manter meu ímpeto sob controle. Se estou aqui, eu disse, com a minha voz suave, é porque você tocou nas minhas emoções de maneira profunda ao me apresentar um ultimato. Desperte essa união ou deixe escapar tudo. Você ansiava por liberdade, mas jamais ponderou sobre o preço a ser pago. Ela se distanciou e revirou os olhos, mas eu me adianto. Você nos conduziu a esse tumulto sem um aviso, desconsiderando como isso pode me ferir, ou ainda mais relevante, nosso filho. E agora você está me responsabilizando pela confusão que você mesmo gerou. Seu semblante passou de raiva a uma sensação de remorso, mas ela não se prontificou a se desculpar. Ao invés disso, ela pediu desculpas, como de costume. A discussão não trouxe nenhuma solução. Seja como for, isso só tornou as coisas mais complicadas. A casa, que um dia foi um refúgio acolhedor, transformou-se em um cenário de confronto. Palavras carregadas de desprezo foram lançadas ao vento, como se fossem insignificantes. E o ar se encontrava árido, carregado de uma leve nostalgia. Cada interação era como navegar por um terreno minado, e eu percebia o peso que isso impunha sobre o nosso filho. Nas noites tranquilas, eu me perdia em pensamentos, revisitava cada detalhe em minha mente. Seria essa a minha responsabilidade? Havia algo que eu poderia ter feito de outra forma para evitar que isso continuasse a acontecer. Mas, independentemente de quanto eu me esforçasse para entender racionalmente, a verdade se mostrava evidente. Nós não nos despedaçamos. Ela triunfou. Ansiando por compreensão, decidi iniciar a terapia. Eu ansiava por alguém que pudesse eliminar a confusão que habitava minha mente, ajudando-me a descobrir o melhor caminho a seguir, não apenas para mim, mas também para meu filho. Durante uma sessão, meu terapeuta compartilhou algo que tocou profundamente em minha vulnerabilidade. Em algumas ocasiões, permanecer em um ambiente carregado de negatividade pode ser mais prejudicial para uma criança do que a decisão de se separar. As crianças absorvem lições sobre relacionamentos a partir do que observam no lar. O que eles estão observando neste momento? Essas palavras permaneceram em minha alma.
Eu refleti sobre os motivos, a intensidade do momento, a maneira como nosso filho começou a se afastar. O edifício que erguemos, repleto de amor e sorrisos, agora se havia transformado em um ambiente de frieza e hostilidade. Isso desmoronou nossas estruturas. O terapeuta não me aconselhou de maneira direta a considerar o divórcio, mas, com sutileza, insinuou que essa poderia ser a alternativa mais benéfica para todos os que estão envolvidos. Você não pode saborear o néctar de uma xícara que não contém nada. Eles proclamaram. Se você não está inteiro, como poderá ser o pai que seu filho anseia? Eu intensifiquei aquela sessão de uma maneira única e envolvente. O divórcio transcendia a mera conclusão de um relacionamento. Era sobre criar uma nova realidade, compartilhar um laço familiar e renascer para novas possibilidades. Estar juntos nesse ambiente tóxico é realmente a melhor escolha para nós. Eu ainda não possuía as respostas, mas havia algo que eu sabia com certeza. Eu não conseguia seguir adiante dessa maneira. Algo precisava se transformar na nossa vida, a minha e a do meu filho. Se isso significava a separação ou um modo encantado de curar a ferida, eu não sabia ao certo. Entretanto, algo era evidente. Isso não era algo que poderia se manter por muito tempo.